Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Para de ficar procurando conteúdo, zapeando, trocando de canal. Fica aqui no Vejam Só. Pode ficar que eu tenho certeza que é o melhor conteúdo. É o melhor debate teológico. Você não vai encontrar em outro lugar. Igual que o Vejam Só, não tem muita cópia por aí, mas igual não tem. Fica ligadinho aí que hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, super atual, que envolve cristianismo, que envolve a nossa vida prática, o comportamento, o pensamento, falas. Tem muita coisa legal pra gente conversar na noite de hoje. Você é meu convidado especial. Antes de apresentar os meus convidados, deixa eu só reforçar aqui e colocar para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, @Zeca_Pereira. Recebo muito carinho da nossa audiência. Fico muito feliz com as mensagens que recebo, procuro responder todas. E é mais um canal aí, mais uma oportunidade, mais um espaço, né, na verdade, para a gente poder conversar e trocar ideias e principalmente falar desses assuntos que nos aproximam tanto, que é o estudo das Escrituras Sagradas e da teologia. Então vai lá, manda sua mensagem, manda sua sugestão de tema também. Recebo muita sugestão por lá, sugestão de convidados, entrevistados. Pode mandar sua pergunta. É um espaço pra gente trocar ideia e conversar, e é muito bacana receber o seu carinho. Deixo aqui registrado meu agradecimento. Aliás, hoje eu vou fazer diferente. Vou dar nome. Eu quero agradecer demais ao Rodrigo. Ele que mora lá em Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. Ele é membro do Ministério Fonte Church. Mandou uma mensagem super carinhosa, muito bacana. A gente conversou um pouquinho. Rodrigo, meu irmão, Deus abençoe demais a sua vida. E toda a galera aí do Mato Grosso do Sul também. Fica aqui registrado o meu abraço, tá bom? Passa por lá e manda sua mensagem, tá certo? Bom, deixa eu apresentar os meus convidados. E aí, na sequência, a gente já vai apresentar o tema e começar a nossa conversa de hoje. Tema que promete ser polêmico. É, obviamente, um tema polêmico, sempre que é tratado e abordado. E hoje a gente vai tentar colocar a igreja nesse tempero também, entender o nosso papel nessa questão, tá bom? É com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Emanuel Júnior, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Pastor Emanuel, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite, graça e paz, meu irmão. A paz do Senhor, Eliezer, Zeca. A paz do Senhor, pastor convidado também desta noite, pastor Ezequias, e todos os nossos telespectadores. É uma honra para mim poder estar aqui. Já deixo meu abraço para minha família, minha esposa Carol, minhas filhas, genros, neto, já tenho um neto. Olha! De 10 meses. E também todos os irmãos ali de Birigui, de toda a região onde nós trabalhamos. E os meus pastores aqui em São Paulo, pastor José Wellington e José Wellington Júnior. É uma alegria estar aqui com vocês. Boa. Antes de pegar as informações da igreja, 10 meses talvez seja um pouquinho ainda, né? Mas é melhor ser vô ou ser pai? Rapaz, se eu falar que é melhor, eu vou apanhar das minhas filhas, né? Mas é diferente, né? Mas vô é mais tranquilo, né? A nossa mentalidade já está mais madura. É muito gostoso. Vô é mais tranquilo. Até porque a gente tem mais tempo, né, para curtir. Sim, sim. E minhas filhas nasceram, eu era bem novo ainda, a correria. E hoje a gente tem mais tempo para curtir. Então eu digo que é melhor em alguns aspectos. Boa, boa. Depois a gente marca uma outra visita do irmão e eu pergunto. Deixa mais um tempinho, Tá certo. Né? Deixa mais um tempinho. Bom, pastor, vamos passar as informações da igreja. O irmão já falou que é lá da região de Birigui, mas vou pedir pro irmão passar para quem nos assiste o endereço certinho. De repente alguém da região quiser fazer uma visita, passar por lá, por favor. Tá certo. O nosso templo sede, a igreja matriz, está na Rua das Acácias, 258, bairro Cidade Jardim, na cidade de Birigui, São Paulo, cidade capital do calçado infantil. Boa. E também feminino, e temos igrejas em todas as cidades da região, são 15 municípios, e você é o nosso convidado para participar conosco de um dos nossos cultos. Boa. Nossa maquiadora aqui, a Rô, fez a mesma referência, capital do calçado. Boa. Nosso abraço a toda a região, todo o pessoal de Birigui, principalmente da igreja lá do Ministério do Belém também, que são parceiros nossos aqui do Vejam Só. A gente só vai estendendo essa parceria. Muito legal, muito bacana recebê-lo. Pastor, vou pedir, eu tô aqui com o material do irmão, a gente vai mostrar aqui, e eu vou pedir rapidinho pro irmão comentar o que o nosso telespectador vai encontrar nesse livro, pastor. Bom, esse é um livro, agradeço pela oportunidade de apresentá-lo, escrito em autoria por mim, pelo pastor Altair Germano, lá de Abreu e Lima. E ele trata basicamente de princípios
de liderança a partir do livro dos Salmos. Então, todos nós somos líderes em alguma coisa da vida, né? Nem que seja em casa apenas. E você que quer aprender um pouquinho mais sobre liderança, no sentido bíblico, e a partir do livro dos Salmos, está aí essa obra que com certeza vai fazer a diferença na sua vida. Muito bacana. Eu quero agradecer demais ao material, a dedicatória também. Fina editoração, muito bonito mesmo, muito bonito, vale Obrigado. muito a pena. Além de ser essa questão da liderança super importante na nossa vida, na prática eclesiástica também e obviamente, nas nossas relações. Tenho certeza que vai ser um material para abençoar o povo. Vou mostrar aqui só mais uma vez rapidinho. Você que tiver interesse, quiser saber mais sobre o material, nós deixamos aí, apareceu durante a apresentação do pastor Emanuel, o contato dele, tá bom? Mas se você não anotou ou passou aí desapercebido, nós vamos colocar lá no nosso perfil oficial do Instagram também, tá bom? Aí você chega por lá, vai ter o contato, você manda uma mensagem que ele vai te explicar direitinho como é que você faz para adquirir o material, tá bom? Tá lá, além dos contatos da igreja, também vai ficar tudo à sua disposição. E eu gosto de colocar os convidados em situação apertada. Se mandar e falar que viu aqui no Vejam Só, o pastor Emanuel vai falar com o pessoal da editora, vai arrumar um desconto para você. Com certeza. Olha lá, boa. Com certeza. Manda, fala que Pode viu falar aqui. que viu aqui no programa, Que benção. que o desconto vai ser bom. Boa. Então tá aí, de novo, obrigado, meu irmão. Obrigado Eu que pelo agradeço. carinho. Antes da gente continuar, a Angélica até me lembrou aqui, o irmão também é advogado. Sim, atuamos aí já há alguns anos como advogado e atuo hoje mais especificamente para a Convenção da Assembleia de Deus aqui em São Paulo. Que legal. E também lá na região nós temos a parceria lá no escritório com um outro irmão da igreja, o Dr. Isaías, e a gente trabalha junto lá em alguns processos. Boa, boa. Vai ser importante pro tema. Amém. Essa questão jurídica vai ser importante, vai colaborar demais. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. E o Vejam Só também tem o privilégio e a oportunidade de receber aqui na noite de hoje o pastor Ezequias Assis. Ele que é do Ministério COGIC, Resgate para a Vida. Pastor Ezequias, de novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Uma ótima noite. Eu que agradeço, Zeca, boa noite. Boa noite, pastor Emanuel. Eu que agradeço, sinto-me muito honrado de estar aqui no programa, ser convidado. Na verdade, você iniciou dizendo quem quer aprender. Na verdade, eu estou na condição de aprendiz com o pastor Emanuel, contigo, Zeca. Então, quero agradecer o convite, aproveitar também, honrar a vida do meu pastor, Bispo Ivo Mariano, a quem pôde abrir o caminho para estar aqui, honrar a minha esposa, Vanessa, honrar as minhas filhas, toda a Igreja de Deus em Cristo, honrá-los aqui e, de alguma forma, contribuir aí para o nosso crescimento. Vai contribuir muito. O Bispo Ivo esteve aqui recentemente também. Nossa, um querido, um amor de pessoa. Foi muito legal a nossa conversa. Fica o nosso abraço também ao irmão. Obrigado, viu, pelo carinho, pela confiança, pela indicação. A gente veio com esse trabalho assim, né? Veio, gostou, indicou também. Assim que é bom. Obrigado, Bispo. Um grande abraço ao irmão. Antes da gente continuar a conversa, vamos começar com as informações da igreja. Depois eu coloco uma outra questão para o irmão. Por favor. A COGIC Resgate para a Vida fica ali na Vila Matilde, Rua João Manuel Pereira, 220. Nós temos os cultos aí às quartas-feiras, quarta com propósito, do qual o bispo me dirigiu aí para a condução dos cultos. Nós temos os nossos cultos dominicais, às 10 horas da manhã e às 18 horas. E as outras atividades também da igreja. Enfim, tem aí as nossas redes sociais, pode nos acompanhar por lá. Boa. Os contatos do pastor Ezequias e da igreja também apareceram aí para você. Se você não anotou, perdeu, não deu tempo, fica tranquilo. No nosso perfil oficial do Instagram tá tudo fixado lá para você, fácil de localizar. E por lá você pode acessar, conhecer um pouquinho melhor a igreja e o ministério do irmão, que também é advogado. Também sou advogado. Rapaz, não sei, acho que a Angélica tá querendo me dizer alguma coisa, hein? Que me colocou numa situação apertada aqui hoje, hein, Angélica? Tem que tomar cuidado com o que eu vou falar. Porque senão o negócio pode ficar, os irmãos já estão preparados aqui. Dá muito trabalho as coisas que fala, pastor? Atualmente, isso tem sido vamos dizer que não um trabalho, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Evidentemente, aqui, a gente invocando o princípio constitucional da liberdade de expressão, a gente tem que tomar cuidado a partir do princípio do pensamento. Né? E nós, como evangélicos, cristãos, igreja, a gente tem que tomar cuidado
não só por esse aspecto, mas do aspecto do cuidado. A forma com que você fala, ele pode matar ou pode fazer com que viva, né? É perigosíssimo. Aliás, deixa eu já colocar, e vou pedir para a produção colocar o nosso tema aqui, por favor. O que a gente quer falar hoje é sobre essa questão dos direitos humanos e a responsabilidade da igreja na questão dessa promoção da justiça social. É óbvio que direitos humanos, justiça social, fica muito amplo o tema. Mas o que despertou o nosso debate foi os casos, né? Vou colocar assim, recentes de racismo lá na Espanha, dentro do meio esportivo, contra, né, sendo ofendido, né, um jogador brasileiro, o que depois mostrou um racismo estrutural muito grande no país. Então, várias reportagens mostrando isso. Então, mostrou que é uma questão que é muito mais profunda naquele país, né, europeu, mas que parece que não é uma realidade tão distante. Afinal de contas, ainda em ambientes esportivos aqui na América do Sul, vários times brasileiros e torcedores foram ofendidos também da mesma maneira. E aí, eu vou começar pegando a fala aqui, vou começar com o pastor Ezequias, que já estava com a palavra, depois eu volto, tá, pastor Emanuel? Porque, pastor Ezequias, normalmente, dentro dos ambientes esportivos, o que, eu vou colocar aqui entre aspas, vira desculpa, é que ali dentro é normal falar isso. Então, por exemplo, o jogador brasileiro, Vinícius Júnior, foi chamado, e as câmeras mostraram e tudo mais, de macaco. Aqui na América do Sul, a mesma ofensa é presente, ou por fala ou por gestos. Mas sempre que alguém é pego, preso ou questionado, não, mas isso aqui é normal. A gente sempre falou isso, nunca teve problema. Parece que esse direito aí de expressão aí tem um limite, né? Ele não é, posso falar qualquer coisa em qualquer momento que está tudo bem. Vou começar por aí. O direito é realmente tranquilo desse jeito? Qualquer ambiente eu posso falar? Aqui é normal, dá para falar qualquer coisa? Não dá para falar qualquer coisa, né? Partindo até desse pressuposto da questão do racismo. Isso é normal, aqui nós costumamos falar isso. Não é bem assim. Não é bem assim. Sobretudo do ponto de vista que você está direcionando a questão que demonstra uma ofensa. Você está ofendendo, você não está se expressando. E no meio esportivo não tem nada de normal. Talvez uma discussão, uma rusga ali, uma palavra mais ríspida, talvez faça algum sentido, mas deliberadamente você destinar a pessoa X uma determinada ofensa. Então, nós tivemos o caso do Vinícius Júnior, que ele apontou. Foi você, foi você, foi você. Casos antigos, que foi o goleiro Aranha, a época do Santos, do jogo com o Grêmio. Com o Grêmio, sim. Ficou evidente. Uma moça, né? Foi uma moça que ficou muito claro. A leitura lapia, é verdade. Muito claro. Então, assim, a liberdade de expressão, você pode se expressar. Mas aí é aquele limite entre se expressar e ofender. E no campo do racismo, como você bem disse, está se mostrando muito maior, sim, do que nós possamos imaginar. Muito mais estrutural, né? Muito mais estrutural, o que daí é um problema, porque é difícil você mexer com essas estruturas. Pastor Emanuel, como é que a igreja, o que a igreja tem a ver com tudo isso daí? A igreja tem relação com isso? Deve se envolver com essas questões? Que tipo de envolvimento? Como é que o irmão observa tudo isso que tem acontecido na nossa sociedade? E a igreja, obviamente, fazendo parte dela também, né? Sim. Primeiro, quero deixar claro que endosso as palavras, né, do pastor Ezequias. Não cabe esse tipo de ofensa, aliás, nenhuma ofensa, em lugar nenhum, inclusive no meio esportivo. E a igreja tem tudo a ver com isso, porque a partir do momento que você ofende uma pessoa, você está contrariando os princípios cristãos, daquilo que Jesus ensinou para nós. E se você está contrariando princípios cristãos, que falam de amor, de respeito, de empatia, né? Simpatia, empatia, entender o outro, independente da sua condição social, econômica, cor da pele, religiosa, inclusive,
se você contraria isso que Jesus ensinou, e não só Jesus, em toda a Bíblia a gente encontra esses princípios, então você não está sendo igreja. Se a igreja ela aceita isso, ela não está cumprindo também o seu papel, que é um papel de promover a justiça social, a igualdade, o respeito às pessoas. Então, a igreja, conforme é o tema de hoje, ela tem tudo a ver com isso. Ela precisa estar envolvida com isso. Mesmo que seu envolvimento seja apenas no púlpito, na pregação, no ensinamento. Cada líder, cada pastor deve estar antenado para essas questões, para, nos sermões, nas mensagens, também colocar esses temas que são relevantes. Porque, por muito tempo, a igreja, não todas, mas algumas, se preocuparam apenas com a questão da vida futura. E deixaram um pouquinho de lado as questões do dia de hoje, as questões atuais. E o apóstolo Paulo falou, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, acho que é o verso 19, que se a gente esperar em Cristo só nesta vida, seremos miseráveis. E aí alguém diz, então a gente tem que esperar em Cristo na vida futura. Mas ele diz ali, só nesta vida. Ele não descarta. Tem que ter Cristo nesta vida. Nas relações sociais tem que ter Cristo. E, evidentemente, o alvo principal, que é o céu. Sem dúvida. As duas questões que o irmão colocou, acho que são fundamentais. Eu vou explorar um pouquinho com vocês. Obviamente, são dois pastores de linha pentecostal. E o pentecostalismo, eu acho que ele tem muita influência nessas duas questões. Na promoção da justiça social, afinal de contas, é a maior, vou botar aqui entre aspas, religião negra do país, do Brasil. Então, durante muito tempo, essa ascensão social acontecia por conta da igreja, né, nas periferias, nos bairros mais pobres. Essa comunidade ter acesso a isso, né? Sim. Aí andava de terno e gravata, igual os doutores. Assim, é fenomenal. Entretanto, contudo, porém, essa questão de pensar mais no porvir também é um fenômeno que o pentecostalismo trabalhou muito, durante muito tempo. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí. Deixa eu só abrir a oportunidade aqui para quem nos assiste participar e eu quero ouvir as suas observações também sobre o tema. Afinal de contas, você faz parte da construção aqui do Vejam Só. Acesse o nosso perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só. E lá você vai encontrar, além dos contatos dos convidados, da publicação, né, com o tema do dia, você vai encontrar também as nossas enquetes, tá bom? Então é só você acessar @programa Vejam Só, tá certo? Põe na tela aí, por favor, a enquete que a gente separou para o programa de hoje. É a seguinte, ó. O que a gente quer saber de você é qual o papel das igrejas na justiça social, na promoção dessa justiça social. Bom, é um papel ativo. Afinal de contas, o envolvimento tem que ser direto das igrejas. É um papel espiritual, foco apenas em questões espirituais. É um papel de conscientização, promovendo essa consciência, né, essa conscientização social. E a última opção, você não sabe, não tem uma opinião formada sobre o assunto. Então vai lá, escolha uma delas, tá bom? Vote. E aí na postagem seguinte você consegue justificar a sua escolha. Nós vamos tentar pegar algumas dessas justificativas e colocar aqui durante a nossa conversa para temperar também aqui o Vejam Só, tá bom? Então vai lá e participe. Rapidinho, 2 recadinhos. Primeiro do nosso canal lá do YouTube, programa Vejam Só. Não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque por lá você consegue acompanhar ao vivo as nossas gravações, tá bom? Inclusive, quero aproveitar e deixar um abraço aqui especial para o Augusto, que nos assiste lá do Uruguai. Obrigado, viu, Augusto, pelo carinho. E também pelo Adalício, lá de Santo André. Obrigado aí aos irmãos que estão acompanhando lá pelo nosso canal do YouTube. Você quer acompanhar o Vejam Só também ao vivo? Então se inscreva no canal e ative as notificações. Além disso, o Vejam Só está em todas as plataformas de áudio. Escolha aquela que você utiliza, que já está no seu celular e pegue o nosso conteúdo. É simples, é rápido, é fácil, tá bom? Aí você vai ouvindo, Vejam Só, em qualquer lugar que você estiver. Vai lá que essa é uma ferramenta muito bacana, vale a pena de você utilizar também, tá bom? Pastor Ezequias, eu quero começar
resgatando esse conceito histórico, principalmente do pentecostalismo aqui no nosso país, dessa força com relação principalmente à população negra, que vai ser alvo hoje aqui da nossa conversa nessa questão dos direitos humanos. Tá? Nós vamos transitar mais por esse quesito, ainda que direitos humanos e justiça social fale sobre outros aspectos também, tá bom? Da importância da igreja nessa questão da ascensão do negro, do pobre, e durante muito tempo foi muito marcante isso, e não é à toa que o pentecostalismo é a maior religião negra do país. Sim, perfeitamente. Esse contexto histórico que evidencia isso, e essa ascensão que você comenta, essa contribuição, essa importância, né, ao meu ver, ela tangenciou muito para o enfoque espiritual. E, em alguns momentos, ela cumpre uma função social no sentido de letramento, educação, a questão profissional, até um pouco antes também, as questões negativas, não vamos necessariamente dizer do pentecostal, mas da igreja em si. Mas desse viés da igreja negra, a população pobre, a importância dela é muito rica. Porém, o pensamento ficou simplesmente num viés, que não necessariamente é errado, mas faltou-se alguma coisa nessa condução, né? Eu diria assim, pentecostal e a igreja de um modo geral. Esqueceu-se um pouco que, antes de tudo, ser cidadão. Antes de tudo, ser um indivíduo que vive em sociedade. Então, nessa construção, aí acredito que pecou-se um pouco. E aí você tem alguns desvirtuamentos e talvez até um estado de consciência que faz com que as pessoas não reconheçam-se desta forma, né? Ou se limita, né? Eu lembro, complementando, eu lembro que tinha as irmãs que falavam assim, ó, não estudem, porque Jesus vai voltar. Não estuda porque Jesus vai voltar, você vai ficar perdendo tempo, você tem que focar. Então, olha o nível. E aí, aqui não é um julgamento do errado, mas talvez a falta de conhecimento e entendimento que passou por todo esse contexto histórico. Tá? Nesse viés que o irmão fala, é de uma preocupação mais com a vida por vir e não tanto com as questões que são desse mundo, vamos dizer assim. Esse é um exemplo, né? De não estudar. Sim. Né? Em alguns pontos, até não vai para a faculdade porque você vai se desviar lá. Então, hoje você já tem... você precisa estudar. O mundo não é uma ameaça. Você é uma ameaça para o mundo. Porque a partir do momento que você tem um estado de consciência, que você se debruça sobre as Escrituras, que você tem entendimento, e atualmente, cada vez mais, nós precisamos o quê? Estudar. E não necessariamente só dentro do contexto bíblico. A gente precisa trazer o contexto histórico. Sim, uma capacitação de um nível mais... O que eu costumo falar aqui no Vejam Só é que o cristão ele tem que ser o cidadão exemplo para tudo. Quando vai falar de pensamento, quando vai falar dessa questão de justiça, de conhecimento... Afinal de contas, Cristo veio para nos trazer liberdade, né? Se tem alguém que pode, que deve, que tem, é o cristão. Porque ele é completamente livre, não está preso a mais nada. Mas parece que, às vezes, a gente pisa um pouco na bola, né? E eu acho que talvez a igreja precisa reconhecer isso, principalmente nesse aspecto de, durante muito tempo, se preocupar muito com o porvir e pouco com o terreno. Eu fiz esse recorte dos pentecostais, pastor, e eu acho que durante muito tempo isso foi muito presente no meio pentecostal. Com a teologia, de fato, eu não tinha esse conhecimento, às vezes, com outras áreas do conhecimento, mas durante muito tempo a teologia mesmo era vista com maus olhos no ambiente pentecostal, né? Que poderia desvirtuar da fé e tudo mais. Como é que o irmão observa essa questão? Isso é um fato. Embora hoje já tenha mudado bastante a mentalidade, mas isso é um fato. A gente que nasceu na igreja, no meu caso, eu nasci na Assembleia de Deus, meus pais nasceram na Assembleia de Deus, meus avós, a minha bisavó foi uma das primeiras crentes da Assembleia de Deus na cidade de Cruzeiro, São Paulo. E a gente conhece essa história que o pastor estava aqui relatando. Não estuda, Jesus está voltando. Uma parte da frase é verdadeira, né?
breve Jesus voltará. Mas isso não quer dizer que a gente tem que deixar de estudar, de trabalhar, de conquistar. E por muito tempo foi assim. Na questão teológica, por exemplo, quando abriu-se uma escola teológica na minha igreja, na minha cidade, que, aliás, eu fiz parte da primeira turma, com 12 anos de idade. Eu entrei ali no curso básico e depois continuei. Quem abriu a escola na nossa cidade, na nossa igreja, foi meu pai, que hoje é pastor aqui em São José dos Campos. E ele ouviu muita crítica. Meu pai é Emanuel, né? Eu sou Emanuel Júnior, e o pessoal dizia, o pastor Emanuel está desviado, vai desviar o povo da igreja. Né? Mas meu pai sempre teve essa mentalidade aberta para o estudo, para incentivar as pessoas a estudarem. E isso é um fato realmente histórico, não só na Assembleia de Deus, mas também em outras igrejas, principalmente da vertente pentecostal. Mas também é verdade, parece até um paradoxo, né? Mas paralelo a esse fato, um outro fato também é verdadeiro, que é a questão da inclusão social dessas pessoas. Sem dúvida. Voltando aqui ao exemplo dos meus avós. Minha avó aprendeu a ler na igreja. Veio lá de Minas, da roça, muito simples, mas aprendeu a ler na igreja, lendo a Bíblia. E esse testemunho é comum na nossa igreja. Muita gente aprendeu a ler no passado assim, com a igreja. A questão musical, né? Muitas pessoas entraram para aula de música e foram sendo incluídas socialmente. Então, ao mesmo tempo que a igreja pecou nesse sentido que a gente abordou, ela também foi uma porta aberta para a inclusão social, para trazer da marginalidade e as pessoas que estavam alheias aos acontecimentos daquele momento na vida social. A igreja foi incluindo na área da educação, da música, da cultura, que é muito forte também. Sim. Então, eu penso que a igreja evangélica, a igreja pentecostal, e não porque sou assembleano, mas é um fato histórico, a Assembleia de Deus, principalmente no Brasil, ela contribuiu muito para diminuir essas questões de injustiça social, inclusive na questão do racismo, que é o tema que você destacou aqui, porque há estados brasileiros que eu creio que 70% a 80% da igreja são de negros, pastores negros que se destacaram no nosso meio como grandes líderes, grandes pregadores. E isso tem uma contribuição muito forte da igreja, especialmente da igreja Assembleia de Deus e do movimento pentecostal de forma geral. Mas hoje a gente vê uma mudança de mentalidade muito grande. Então hoje há um incentivo. Não é que a gente deixou de acreditar que Jesus breve voltará. Não. A gente continua acreditando, mas o tempo de Deus não é o nosso. O nosso é o Cronos. O de Deus é o Kairos. Não é? Sim. A gente continua acreditando. E, na realidade, sempre teve que ser assim, porque Jesus é o nosso modelo maior. E Jesus, a Bíblia diz, Lucas 2,52, que ele crescia tanto em estatura física, ou seja, um crescimento biológico, ele crescia em sabedoria para com os homens, crescimento social, educacional, teológico da época, e ele crescia em graça também diante de Deus. Então, Jesus cuidava do corpo, tinha os pais que cuidavam do seu corpo, da sua saúde, Jesus cuidava da mente, crescimento intelectual, e Jesus tinha a relação com Deus, que é o seu crescimento espiritual. Ele é o nosso modelo. Então, a gente tem que seguir assim também. Perfeito. Cuidando perfeito. do corpo. Leitura perfeita. E, de fato, o movimento pentecostal teve uma entrada muito ampla e forte, principalmente essas classes mais pobres, que algumas igrejas mais tradicionais ficaram muito estigmatizadas de classe alta, né? Então, por exemplo, quando você vai falar de IPB, até hoje ainda tem essas conversas. É difícil ver um IPB em bairro pobre, só ver igreja de elite e tudo mais, né? O movimento pentecostal rompeu, de fato, com essas barreiras, de fato. E, nessa questão educacional, acho que foi marcante o envolvimento da igreja como um todo nesse crescimento cultural, educacional e tudo mais. Bom, mas eu quero abordar um outro aspecto antes da gente entrar em questões práticas da igreja hoje. E pastor Ezequias, acho que o irmão vai poder ter uma... Vou lançar uma polêmica aqui, mas vocês vão me ajudando, hein? Eu não concordo muito com essa frase de lugar de fala. Porque eu acho que assim, as pessoas elas podem ter as percepções. Agora, de fato, quem vive tem uma outra percepção. Então, assim, eu posso falar aquilo que eu vejo, tal, mas quem vive, quem tá lá todo dia, quem sofre, aí o cara vai expor de verdade aquilo que acontece. Então,
eu comecei abrindo falando de um racismo estrutural lá na Espanha, que ficou muito evidente com esse caso do Vinícius Júnior, e uma coisa assim horrível, horrível. De pesquisas assim, entre jovens e adolescentes, com mais de 50% de pessoas afirmando serem racistas. Assim, a coisa incrível. Aqui a gente ainda disfarça, né? O brasileiro parece que disfarça ainda. Sim. E por isso que eu quero ouvir o irmão. Qual que é a sua percepção quando a gente fala dessa questão do racismo estrutural, pastor? Dá pra gente encaixar o Brasil nessa questão como um país racista? Eu acredito que dê para nós inserirmos. Como você disse, são coisas sutis, tá? E me filio à sua corrente. Nós não precisamos de lugar de fala. Nós precisamos de lugar do diálogo, porque só assim nós vamos crescer. Então, dentro desse contexto de igreja, quando me perguntam a respeito do racismo, e aí? Como que foi para você? Se eu puxar na minha memória, foram poucos os momentos em que eu me vi em uma situação de evidente racismo. Então, na igreja nós comungamos. Então, tem o meu irmão aqui, a gente consegue comungar muito bem. Pastor Marino, à época que eu era jovem, branco, advogado, periferia de São Paulo, Zona Leste, todos esses nós crescemos assim. Para mim foi tudo muito bem. Então, a gente não sentia. Eu, particularmente, não senti. Como eu te disse, foram pequenos aspectos que, alguns momentos que você via que ali é uma situação de racismo. Eu trago sempre esse exemplo e podem ficar tranquilos com o que eu vou falar, porque isso aconteceu quando eu fui casar. A minha esposa era branca. A minha esposa é branca. E quando eu fui casar, o avô dela falou para o meu sogro: você precisa ver isso daí. Cada macaco no seu galho. Desta forma. E, num primeiro momento, eu poderia me rebelar e tentar, de alguma forma, combater isso. Eu simplesmente falei assim para minha esposa: fica tranquila, porque eu sei quando estão me ofendendo e quando estão numa brincadeira, e isso, para mim, eu vou levar normal. Então, o que eu posso esperar de um português imigrante que cresceu na roça? Algo diferente. Ele não me conhece. Tempos depois, ele passou a morar conosco, e aí ele falou assim pro meu sogro: todo dia de manhã, ele morava junto, subia, tomava café e ia trabalhar, e ele estava lá. Ele falou assim pro meu sogro: ele é preto, mas é trabalhador. Ou seja, tem racismo? Tem, porque está na cabeça dele. Sim. Mas dentro do estado de consciência dele, talvez todos os pretos fossem ruins, e aí tem todo um contexto cultural que vem lá da época da escravidão, você liberta todo mundo, mas você deixa o pessoal à margem. Sim. Então, tem toda essa construção. Então, por que dá para inserir o Brasil? Porque tem essas atitudes. Se não tivesse, não colocaríamos, não faríamos essa inserção. Nós temos aí, sei lá, acho que 60% da população negra brasileira, acho que é algo em torno disso. Mas, mesmo assim, está cada vez mais se evidenciando esses atos. Caso Carrefour, agora teve uma ex-jogadora de vôlei com entregador, né? Com entregador. Aplicativo. Então, como não dizer que o país é racista? Shopping. Eu não gosto muito de generalizar. Aí o pessoal pode falar: mas você está falando que tem fatos isolados? Sim, porque se fosse algo muito mais, seria como a Espanha. Aí nós teríamos um problema muito mais sério. Eu fico ainda com a impressão que aqui no Brasil a gente tem alguns aspectos velados disso. Assim, maquiado. Sabe? É maquiado. Então, talvez se alguém me... Sabe, vocês já ouviram essa história, né? Que o pessoal, quando é questionado, então o agressor, o cara que bate em mulher. Ah, não, mas eu tenho até amiga mulher, né? Minha mãe. O cara bate na mulher. O negro é a mesma coisa. Você é racista? Não, eu tenho um amigo negro. Negro. Mas o cara não muda a atitude, o cara tem aquele mesmo pensamento. Sim. Então, eu ainda fico com a impressão de algo velado. Não, é muito velado. A questão do racismo estrutural, que ganha força até com o próprio ministro agora, com o seu livro dessa questão, são coisas sutis que vão permeando a sociedade. Um exemplo muito prático.
que eu falei, nunca tinha percebido isso. Novela. Os negros na novela, ou ele é empregado, ou ele é motorista, Sim. ou ele é um lutador, ou ele é um jogador. Ele nunca necessariamente é o protagonista dentro da novela. E essa sutileza vai entrando na sociedade que cria o racismo estrutural. Reforça o estereótipo, né? Vamos dizer Reforça o assim, né? estereótipo. É difícil ver um negro advogado. Por exemplo, eu cheguei numa reunião no Tribunal Regional Federal, chegamos uma equipe de advogados, e perceba que é um estado de ignorância. O segurança chegou em mim, você está fazendo segurança para os caras aí? Porque ele não me viu como advogado. Eu falei, não, eu sou da equipe, sou advogado. Poderia repreender, ele poderia, sei lá, espernear, mas você percebe. Enfim, é isso. Então, né? Então, assim, tem o estado de ignorância, negro, advogado. Outro episódio também, só para finalizar aqui. Você falou que não tinha quase nenhum, pastor. Já contou o segundo, já está indo pro terceiro já. Não, então, mas são poucos, assim, mas tem gente que a todo momento ele está sofrendo afronta, a todo momento a polícia está parando ele. Sim, abordagem policial. Isso não aconteceu comigo. Estou em 44 anos, parei 4 vezes porque estava com amigos, não necessariamente sozinho, ou você está numa atitude suspeita, como outro colega advogado no bairro de Pinheiros, com a máscara, passeando, a polícia parou, a arma. Então, assim, comigo não aconteceu. Agora, na OAB, por exemplo, teve uma palestra, palestrando, 70 pessoas, 3 negros. 70 advogados, alunos, 3 negros. Ao final, eles me perguntam, o que você fez para chegar aí? Falei, para chegar aí onde? Palestra aqui na OAB, São Paulo. Você nunca teve problema de racismo? Falei, se teve, eu não parei para ver. Então, você tem que fazer o que é seu. Se tiver alguma coisa, a gente combate. Mas se não tiver, segue o jogo. Então, até dentro da própria OAB tem-se esse pensamento. Sim, sem dúvida. E aí, pastor Emanuel, como é que o irmão enxerga essa estrutura racista dentro do nosso ambiente? Eu aqui no Vejam Só, de racismo eu não cheguei a falar, mas eu costumo comentar aqui da questão do machismo. Que nós somos machistas em desconstrução. Porque a gente foi criado desse jeito. É uma criação. Às vezes está lá, está no você nem sabe que é o que fala. Outro dia nós fizemos um programa aqui, inclusive uma advogada do Ministério Público, eu achei que eu fosse sair preso. Que eu falei, aí eu pedi desculpa. Ela falou, tá vendo como o machismo vem? Às vezes a gente fala nem percebe. Sim. Porque está aqui dentro. Como é que o irmão observa essa questão desse racismo na nossa estrutura social? Eu creio que dá para separar em 2 situações aí, pelo menos. Uma, ele mencionou, uma questão cultural. Exemplo, as pessoas falam que tem um grupo que fala alguma coisa racista, mas não fala de forma consciente. É comum, hoje nem tanto, mas há um tempo atrás, era comum você ouvir as pessoas falarem assim, não, ele é negro, mas é um negro da alma branca. Sim, sim. Mas a pessoa não falava isso para ofender, ela falava isso tão natural que na cabeça dela aquilo era uma coisa normal, porque ela é uma coisa estrutural, cultural. Ela foi formada num ambiente familiar, na cidade, no local onde nasceu, ouvindo isso e reproduzindo isso, sem parar para pensar que isso é uma frase problemática. E outras frases. Esse é um grupo. E tem o grupo que é maldoso, que é criminoso. As 2 situações estão erradas, só que o primeiro grupo, de uma forma inconsciente, ele comete esse erro. O segundo grupo já é um grupo maldoso, que quer ofender. E aí, as pessoas que querem ofender, aí não é só o negro. Aí ele parte para cima de todo mundo. Se for um negro crente, ele vai pegar as 2 situações. Se for negro, crente, pobre, ele vai atacando, ele vai ofendendo, porque ele é um criminoso, ele quer ofender. Em relação ao Brasil, existe sim, conforme o pastor já abordou tão bem. Mas eu considero que é menor em relação, por exemplo, a uma Espanha e a outros países da Europa. Que eu já tive a oportunidade de ir em alguns deles, em alguns trabalhos da nossa igreja, e você percebe claramente que eles são diferentes. Claro,
não podemos generalizar também, né? Senão seria um erro também nosso. Mas há um índice maior. Você percebe não só em relação ao negro, em relação ao imigrante. É isso que eu ia falar, a imigração é forte. Basta também. você não falar o idioma deles que eles já te desprezam. O brasileiro eu já vejo diferente. A pessoa chega aqui e não sabe falar o português, a gente se esforça para tentar falar o idioma dele, que a gente nem sabe falar, mas a gente quer falar para ajudá-lo. Sim. Então, o brasileiro tem essa característica de abraçar mais, de compreender mais. Não que não exista o racismo e outras situações como essas. Mas eu considero menos em relação, por exemplo, a uma Espanha, ao próprio Estados Unidos. Também. Os Estados Unidos é mais grave esse problema do que no Brasil. Por aquilo que eu leio, por aquilo que eu vejo nos noticiários e por aquilo que eu vi lá, nas vezes que eu fui lá. Então, o Brasil, eu creio que está numa situação que precisa melhorar, mas não é tão ruim quanto esses países, porque a gente consegue conviver melhor em relação ao negro, em relação a outras religiões, em relação às diferenças sociais, ao estrangeiro. Uhum. Sim. Então, eu penso que isso também já é uma influência da igreja. Já dando um destaque aqui para o tema. Já é uma influência da igreja, porque a igreja mostra isso. Na igreja senta junto o doutor, o desembargador, senta no mesmo banco aquele que trabalha coletando lixo, senta junto o negro, o branco, o pobre, o rico. A igreja tem essa característica. Então, isso é muito lindo na igreja. Não vou dizer que a igreja, como instituição, é o lugar perfeito. Não é. Tem seus problemas também, nesses aspectos também de racismo, mas comparando com o ambiente fora da igreja, é muito menor, porque ali realmente a grande parte do povo entende que nós somos um povo, somos um em Cristo. E isso joga por terra todas as questões do racismo, de diferenças sociais, econômicas. Nós tínhamos um irmão lá na nossa igreja, na região, na época lá em Araçatuba, que há um tempo atrás era só um campo administrativo, né? Hoje é separado, mas tínhamos um irmão lá, um doutor, o melhor oncologista da região, um dos melhores do estado. E ele trabalhava nos dias de culto, de evento, limpando o banheiro da igreja. Quem chegava lá e via o doutor fulano lá, limpando o banheiro da igreja. Então, a igreja, ela imprime isso na mente da pessoa, que ali somos um, somos iguais. E acontece o que está no artigo 2, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos, as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, enfim, vários aspectos aqui que estão nessa declaração, que influenciaram a nossa legislação aqui no Brasil também, mas que não são coisas que surgiram aqui. No caso da declaração, em 1948, são coisas bíblicas. Tudo isso aqui tem fundamento bíblico. Por mais que quem fez, de repente, não teve essa noção, embora a gente saiba que teve, né? Teve muita influência dos Estados Unidos, um país cristão, evangélico, mas mesmo que não tivesse essa noção, isso aqui está na Bíblia. A Bíblia ensina isso. A Bíblia mostra isso. Sim. E por isso, na minha visão, é fundamental a participação da igreja nesse cenário, esse envolvimento. Talvez, eu acho que a bola que o pastor Emanuel levantou aqui é importante, que são países que vêm desenvolvendo um pensamento pós-cristão, vamos dizer assim, né? Que a igreja, na Europa, a igreja não tem quase nenhuma influência, quase zero. Estados Unidos, pouquinho ainda. Está razoável ainda. Está quase lá, daqui a pouco acaba também. Aqui no Brasil, a igreja ainda consegue ainda ter voz. Mas eu ainda fico com a impressão que ela está tímida. Pastor Ezequias, eu queria que o irmão falasse sobre isso. Concordo plenamente. Acho que a igreja tem um papel fundamental. A igreja tem esse aspecto de ser etnicamente neutra. Assim, não tem bandeira. A igreja não levanta bandeira. A única bandeira que a igreja levanta é do evangelho. Essa é a bandeira da igreja. Mas eu sinto a igreja calada ainda. É raro você ver alguns comentários, ainda que protocolares, vamos dizer assim, né? Aquelas cartas. É raro. Comenta um pouquinho pra gente, pastor, por favor. Eu concordo que é um tanto quanto tímida, não só nesse aspecto, em tantos outros. Como eu disse, se esquece
da sua função social enquanto indivíduos, seres de direitos e deveres. Quando teve a morte lá do Floyd, nos Estados Unidos, Sim. aí parece que a igreja pegou e despertou. Mas meio que despertou, meio estabanada. Parece que só funciona na base da onda. Na base da onda. E realmente muito tímido em relação a essa declaração, ao posicionamento, à apresentação. E aí eu não saberia dizer se isso é um medo de uma retaliação, que pode ser, porque aí vão te julgar, e aí talvez seja o receio, mas eu acho que tem um papel fundamental, ou realmente de não querer encarar a realidade. Como o pastor bem trouxe, né? Tem lá a Declaração dos Direitos Humanos, né? Mas o princípio é bíblico. 2 princípios que a gente falou aqui, essa questão, somos todos iguais, até porque Deus criou a todos. 2 princípios que Deus, que Jesus Cristo evidencia. Primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus. O segundo resume tudo que sanaria diversos problemas. Ama ao teu próximo. Independente de cor, independente de raça, independente de credo. E muitas vezes essa timidez da igreja não evidencia isso. Vamos amar ao próximo. Numa situação como essa, um grupo de pastores ou quem quer que fosse, vamos nos pronunciar em relação a isso. Porque nós estamos numa crescente. É igual o pastor falou. Pegou a questão negra, descobriu que é pastor, vai malhar mais ainda. E aí nós vamos sendo uma igreja subserviente àquilo que vai se postergando em relação à cultura. Depois eu quero ouvir o pastor também sobre isso, aí vou emendar a mesma pergunta para o pastor responder. Porque é uma questão mais polêmica e parece-me só, hein? Não tenho pesquisa, nem posso afirmar isso. Mas que a igreja deixa algumas coisas sociais de lado por ser uma pauta muito ligada à esquerda. Também, não sei se tem esse estado de consciência, por ser uma pauta de esquerda. Não sei se chega, sabe? Não, eu sei. Eu só joguei, porque eu fico com essa impressão, que às vezes, como é uma pauta muito relacionada à esquerda, políticas públicas ligadas à pauta do governo aqui no Brasil, né, de esquerda, sempre vai pendendo para esse lado. E aí parece que a igreja fala, rapaz, se eu levantar essa bandeira aí vão falar que eu tô desse lado aí, deixa eu ficar aqui, vai. Pode ser. Também não consigo identificar. Já vi algumas situações nesse sentido. Teve até um amigo pessoal, o próprio filho do bispo Ivo Mariano, que faleceu da Covid, nos deixou. E numa determinada situação, para um determinado irmão, crente, militante. Eu vou militar por esse viés. Ele deixou uma pergunta para esse irmão. Quando você chegar no céu, você quer ser reconhecido por Jesus de que forma? Aquele que militou ou aquele que pregou o evangelho? Porque abarcaria tudo. Sim. Vamos pensar também do ponto de vista de Jesus Cristo, à sua época, quando confrontava os doutrinadores e os pensadores. Quem que é esse cidadão que vem nos afrontar? Em algum momento ele é tido como anarquista, porque ele vem com um pensamento completamente fora e está afrontando. Esse cara é uma ameaça. A igreja, em princípio, ela é o quê? Tido como ameaça. É que ela perde esse papel, às vezes, eu acho, principalmente aqui, de consciência do Estado. Martin Luther King falava muito isso, né? Sim. Que a igreja tem que ser a consciência do Estado. Tem que trabalhar mesmo nesse aspecto com o Estado. Falar, tá errado isso daí. Mas sem perder o seu objetivo, que é a pregação do evangelho mesmo. Mas é só uma percepção de que, às vezes, como são pautas muito direcionadas a um espectro político, a igreja prefere se ausentar disso. Eu acredito que todos, né? Dentro desse aspecto político, as pessoas têm alguns pensadores, eles colocam isso como um obstáculo, né?
Gente que fala assim, eu não posso ver o cenário que está acontecendo atualmente do ponto de vista bíblico. Eu digo que muito pelo contrário. O contexto bíblico se dá de forma histórica, envolvendo poderes e reinos. Sim. E ela se evidencia quando ela se posiciona. Sim. Quando alguém se posicionou, né? Lógico, não necessariamente relacionado a esses temas, mas eu entendo que você precisa cada vez mais se curvar, aí realmente respeitando qual é o seu principal objetivo, mas você não está alheio ao mundo, né? Como o pastor trouxe, né? Neste mundo aqui. Tem um mundo que há por vir? Tem, mas como que você se portou até esse reino, né? Que está por vir, né? Será que você utilizou mesmo o modelo de Jesus Cristo? Certamente, em todas essas situações, eu tenho plena certeza que se Jesus estivesse aqui, ele estava lá no meio. Sim, faz parte dessa costura, né? Pastor, uma igreja tímida e aí, obviamente, temperando já com essa questão aí desse envolvimento ou não com o lado político em questão. Sem contrapor ao que você falou e ao que ele falou, que eu concordo, mas vou só destacar um outro aspecto. Talvez não, com certeza tímida na questão do se manifestar, na questão da militância, de declarar, de se posicionar publicamente para fora, junto aos governos, às instituições, junto às comissões do tema tratado. Nesse aspecto, sim, eu vejo que a igreja está muito aquém do que deveria ser. As razões? Diversas. Voltamos àquele papo do início. Por espiritualizar muito, por olhar muito só a vida futura, o céu, e não querer se envolver nas questões da terra. Isso é cultural, não é só da Assembleia de Deus, não é só das demais igrejas pentecostais, é cultural. Esse é um aspecto. Então, falta, sim, ela ser mais ativa nas suas manifestações. Em acontecer um fato, se manifesta. Como instituição, dê o seu posicionamento bíblico a respeito daquele assunto. Se é o racismo, se manifeste para fora. Aí sim, eu concordo que a igreja tem que melhorar muito. Agora, internamente, ela age, mas ela não sabe agir fora. Agora, internamente, ela age com a pregação, com a conscientização, com o amor cristão. Então, falta só essa perna aí. Sim. Está funcionando só um lado para dentro e está faltando essa visão para fora. As razões são diversas. Além de razões bíblicas, teológicas, espirituais, razões políticas, porque se você pegar a Declaração de 48 dos Direitos Humanos, a Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos, você verá que quem se preocupou mais com as questões sociais foi o pessoal, os países de viés esquerda. E aí se criou esse estigma. Como eles se posicionaram mais a favor, dando ênfase nas questões sociais, e não os Estados Unidos, e não outros que são ligados ao viés de liberal, capitalismo, cristãos. Então, criou-se esse antagonismo que, ao meu ver, não existe. E no Brasil, ultimamente, houve até um emburrecimento da população, porque se é da esquerda que está falando, tudo que ele falou eu não tenho que ouvir. Não é assim, eu não penso assim. Eu não sou da esquerda, quero deixar bem claro, e também nada contra a quem é. Eu sou da Bíblia, né? Sou de Cristo. Agora, como da Bíblia e como cristão, eu tenho identificações políticas mais para a direita. Mas isso não quer dizer que tudo que a esquerda fala é errado. A gente tem que ler, tem que entender. Então, tem muita coisa que eles falam que dá para se aplicar de fato na sociedade, que a igreja deve também falar aquilo. Não é porque a esquerda falou algo que eu não posso falar como cristão, como de direita. E o contrário também é verdadeiro. Nem tudo que a direita fala deve ser tratado como palavra última. Sem dúvida. Tem que ser questionado também. Então, a gente tem que ter esse entendimento, a sabedoria de saber de compreender que quem está falando ali não é da minha posição política, ou religiosa, ou social, ou econômica, mas eu tenho que considerar a fala dele. Ele pode me ensinar muita coisa. E a gente tem que separar a mensagem do mensageiro.
Perfeito. Acho que esse é o ponto para a igreja poder ser mais ativa nesse aspecto. Quem falou é católico, quem falou é padre. E padre é mais ligado a tal ala política. Quem falou é tal político que é ligado à esquerda ou qualquer outra ideologia. Então eu vou tapar os ouvidos e esqueço o que ele falou. Não, eu tenho que ouvir, tenho que entender o que ele está falando e considerar que nem tudo que ele está falando é errado. Acho que esse entendimento que falta da nossa parte, eu diria que é um pouquinho de falta de maturidade ainda para nós brasileiros, de saber conviver e entender e ouvir o outro lado. Nesse aspecto, a igreja entra nesse pacote, porque muita gente da igreja, influente na igreja, levou as pessoas a pensarem assim, infelizmente. Não estou falando de igrejas, denominações específicas, estou falando de forma geral. Sim, inclusive igrejas católicas também, todas. Não, sem dúvida. Às vezes a gente perde oportunidades. Eu acho que nesse aspecto da promoção dos direitos humanos, justiça social, combate ao racismo, violência contra a mulher, são temas que não tem lado. Aliás, só tem um lado, né? O lado de ser contra isso. Você tem que combater isso. Não tem um meio termo nesse aspecto. E é bíblico, né? Não, totalmente. Foi aquilo que o pastor Ezequias falou, do amor ao próximo. Então, são bandeiras que a igreja tem que estar envolvida. Eu vou precisar encerrar o bloco, mas só para fazer um comentário aqui. No próximo bloco, os irmãos vão ter tempo ainda para fazer algumas considerações finais e principalmente uma aplicação para o nosso telespectador, para ver o que a gente precisa fazer para mudar de verdade, né? O que isso daqui tem que interferir no nosso dia a dia, na nossa prática. Eu já falei aqui que a igreja perde um espaço, por exemplo, nas áreas artísticas. O irmão citou muito bem a área da música. Com certeza. A igreja é um celeiro de talentos. E aí não só musicais, intelectuais, um monte de coisa. Mas daí o cara não pode fazer nada porque ele só pode fazer dentro da igreja. Porque foi demonizado. Essa é a palavra. Então... Eu fui músico na igreja, assim, meia boca, né? Mas todo filho de pastor é músico na igreja. E por muito tempo eu toquei e toco até hoje. De vez em quando dá saudade, pego o instrumento e vou lá tocar. Isso foi demonizado. Então eu segui a carreira musical um tempo no Exército Brasileiro. E às vezes tinha gente que tinha capacidade de falar o seguinte: você não pode tocar lá, porque ia fazer certas apresentações e tocava música não evangélica. E um dia, num retiro de jovens da igreja, me chamaram para falar, e eu falei isso faz uns 15 anos já. Eu sou novo, mas eu tinha uns 5 anos de idade quando eu falei. Aí eu falei assim, olha, fizeram a pergunta sobre esse tema. Eu falei assim, olha, nem toda música é evangélica, é bíblica e é sagrada, e nem toda música não evangélica é profana. Temos que saber separar essas coisas. Tem músicas não evangélicas, não cristãs, que falam do amor, que falam de Deus, falam da natureza. E aí as pessoas demonizam. Não, você é crente, não pode tocar isso aí, não pode cantar isso aí. Então tem que saber separar. E se você tira o pessoal que se converteu dessa área, é óbvio que o conteúdo vai ficar feio, vai ficar ruim. Porque quem poderia fazer bom, tá fora. É igual falar assim, todo advogado é corrupto. Aí o pessoal vai falar, cristão não pode ser então. Ué, mas daí se eu tiro o cristão que vai brilhar lá no meio, aí vai ser corrupto mesmo. Verdade. A igreja perde muito espaço com isso. E eu acho que essa questão social é mais um fator que a igreja poderia se posicionar. Cinema, né? Eu acredito assim que urge da igreja se posicionar, inclusive para o desenvolvimento dos seus membros, trazer esse tema e trago aqui um ponto de referência, Zeca, que é o quê? Esse pós-pandemia. Nós teremos muitas coisas ruins acontecendo e se nós não estivermos atentos nesse sentido da aplicação bíblica com consciência, entendimento de todas essas questões sociais, nós teremos problemas. Sem dúvida, porque aí a população ela vai buscar resposta em outros lugares. Porque né, na igreja é muito neutro, a igreja não fala. Às vezes a sociedade está sedenta com essas respostas, sabe? Artísticas, cultura. Gente, é evidente, assim, sabe, que a periferia não gosta de ouvir aquelas porcaria que o funk fala. Não gosta. Mas escuta por quê? Porque não tem outra coisa. E acaba influenciando o meio. Não tem. A igreja está longe. Eu lembro de uma... Eu preciso encerrar o bloco, vai ser o último comentário que eu vou fazer. Recentemente teve uma briga que a igreja boicotou um grupo de comédia que fez uma paródia com a... Agora nem lembro se foi com a ceia ou se foi com o nascimento de Jesus. Não lembro.
Acho que foi na época da Páscoa, né? Mas fez uma E paródia. Natal também. É. Foram 2 ocasiões. Aí eu sei lembro. que a igreja mais ficou brava e boicota e ninguém assiste. Crente que é convertido não vê. Gente, o que vocês esperavam desses caras? É sério que alguém esperava coisa boa? Estão cumprindo a missão deles. Mas daí, o que a igreja tinha que fazer? Oferece um conteúdo bom. Cadê o conteúdo cristão, bom, de qualidade, feito na internet, feito pro jovem, para dar risada, para brincar? Fala pra mim. Não tem. Aí a gente volta lá no início do programa. Só o espiritual foi olhado e o social, Exatamente. o educacional, o cultural foi deixado de lado. Exatamente. O pastor citou aqui baixinho que o cinema. Tem que ver essas porcarias, porque não tem como. Vai ver série. Ah, não assiste essa série que é do demônio. Legal, cadê a série da igreja, então, pra eu assistir? Pra gente poder ver. Cadê E só o livro? fazendo um Não complemento, tem, cara. bem rapidinho, Jesus mandou ensinar a pregar e ir por todo mundo. Mas esse ir por todo mundo não é só pessoas. É por todo mundo instituições. Cultura, entretenimento, Sem música, dúvida. política. Então o evangelho tem que ir não necessariamente com o microfone na mão, com a Bíblia aberta. Através da profissão da pessoa, através da cultura. A pessoa fala, oh, esse cara toca tão bem, ele canta tão bem. Ah, ele é crente. Oh, ele está evangelizando. Muito, muito. A igreja tinha que permear a sociedade. Como foi, né, na época da reforma, a ideia do sacerdócio universal, todo crente tem uma vocação, uma missão. Quantos primeiros ministros na Europa apareceram, diversos cristãos, cientistas. Gente, quanto tempo a igreja ficou porque não podia ir no laboratório de química, que era do demônio? Ah, sim. Vamos encerrar o bloco, vai, senão eu vou estourar aqui o bloco, aí eu fico falando demais. Ó, no próximo bloco, considerações finais e uma aplicação para você, fica ligadinho. Coloca aqui, por favor, o telefone da grade. Quer estudar teologia? Quer aprender mais sobre as escrituras sagradas? Quer lapidar esse dom, esse talento que Deus colocou na sua vida? Procure pela grade. Código 11 3115-0819. 3115-0819. Anota. Amanhã, no horário comercial, você liga e tira suas dúvidas. É telefone e é o WhatsApp também, você pode mandar a sua mensagem, tá bom? Além disso, vou colocar aqui, ó, todas as redes sociais da HIT. Tem o site, tem Instagram, YouTube, tem muito conteúdo para você. Quer um conteúdo de qualidade? Uma emissora que pensa naquilo que você vai assistir, que vai oferecer para sua família. Tem entretenimento, tem culinária, tem jornalismo, tem programa infantil, tem debate, tem culto, tem muita coisa. Vai lá na HIT que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você está procurando aí, não sabe, vai na HIT que você vai curtir, tá bom? Intervalo rápido, vejam só, vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa. Hoje num diálogo muito bacana, muito edificante. É que de fato precisa fazer a gente pensar, refletir, entender o nosso papel, aquilo que a gente tem que fazer como indivíduo e como comunidade. E na sequência, os meus convidados, o pastor Emanuel Júnior e também o pastor Ezequias Assis. Eles vão oferecer para você que nos acompanha considerações finais sobre o tema e principalmente uma aplicação. Poxa, agora, depois de tudo isso que você ouviu, o que isso precisa transformar a sua cosmovisão do mundo? Os teólogos amam essa palavra. E eu gosto de usar aqui também, porque às vezes você fica aí, tá meio perdido, tá meio dormindo, você escuta cosmovisão, até assusta. Mas é um jeito de você ver o mundo. Como é que você tem que observar? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso na sequência. Antes, deixa eu só dar aquela moral para você que nos acompanha, nos assiste e manda a sua foto para participar aqui do programa. Todo mundo que aparecer aqui no Vejam Só vai fazer parte, vai concorrer. Né? É um brinde, né? Um brinde, é um carinho do Vejam Só para você, tá bom? A gente gostaria de presentear todos os nossos telespectadores, mas não dá. Então, uma vez por mês, a gente escolhe um e manda aí um presente para você que eu vou mostrar na sequência. Primeiro, como participar? Acesse as nossas redes sociais e mande a sua foto assistindo ao programa, tá bom? Tem que estar assistindo o Vejam Só. Você pode mandar pelo Facebook ou pelo Instagram. Você nos localiza por programa Vejam Só. Vai direto nas mensagens e já manda a foto.
Pode ser uma selfie, não precisa ser uma foto muito elaborada, não, é simples, é rápido, é fácil. Faça a foto e mande. Junto com a foto, nome, cidade e estado. Nós vamos mostrar aqui, você vai concorrer ao nosso prêmio, tá bom? Vamos começar o nosso passeio aí pelo Brasil. E a primeira foto vem lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. E quem vai aparecer aí pra você é a Enoir, nossa telespectadora lá do Mato Grosso do Sul. Poxa, mandei um abraço no começo do programa lá para Fátima do Sul, né, para o Rodrigo. E agora é lá em Dourados também, uma cidade belíssima, maravilhosa. A Enoir manda aí a foto acompanhando o programa lá. Fez ali a selfie e mandou. Enoir, obrigado, minha irmã. Deus abençoe muito sua vida, sua casa. Foi muito bacana te mostrar aqui, tá bom? A próxima foto vem aqui do interior de São Paulo, Caçapava. E quem aparece aí na sua tela agora é a Ana Carla, toda sorridente acompanhando o programa. Boa, Ana. Obrigado, viu? Pelo carinho, pela audiência. Muito bacana te mostrar aqui no Vejam Só. E a nossa oração é que o Vejam Só seja bênção na sua vida, Ana. Deus abençoe. E encerramos as fotos de hoje lá na cidade de Itu. Aqui também é interior de São Paulo. E quem aparece aí também toda sorridente acompanhando o Vejam Só é a Carol Sampaio. Boa, Carol. Obrigado, viu? Pelo carinho, pela audiência, por acompanhar o Vejam Só. Olha lá, você viu aí como é simples? Fizeram a selfie e mandaram. Obrigado. 3 mulheres participando. Cadê os homens que assistem o Vejam Só? Mas eu quero agradecer demais as nossas irmãs. É isso mesmo. Vamos lá, manda a foto e participa, que nós vamos mostrar aqui. Você vai concorrer a esse brinde aí, ó, que vai aparecer na sua tela aí, ó. Esta caneca. Nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? Então manda a sua foto, que nós vamos escolher uma e vamos mandar aí na sua casa, tá bom? Quero agradecer demais as irmãs que participaram hoje. Deus abençoe a vida de vocês e continue participando, viu? Pode mandar outras fotos também que vocês vão aparecendo por aqui, tá bom? Meus irmãos, infelizmente esse bloco é bem curtinho, então tenho 3 minutos para cada um agora. Considerações finais, mas principalmente uma aplicação, o que o nosso telespectador precisa transformar na sua caminhada. Primeiro bloco eu comecei com o pastor Ezequias, nesse bloco eu vou começar com o irmão, tá bom, pastor Emanuel? Por favor, 3 minutinhos então para o irmão. Considerações finais e uma aplicação. Bom, o tema é importantíssimo, direitos humanos e a igreja, qual o papel da igreja nisso? E eu quero deixar bem claro para você que está assistindo, você que é cristão, você que congrega, que frequenta a sua igreja, que direitos humanos é algo de Deus, é bíblico. É que a má interpretação disso, a forma errada que é utilizado no Brasil, tem deixado muita gente confusa. Mas quando se fala de direitos humanos, de justiça social, incluir a igreja na participação da vida social da nação, de uma cidade, de um estado, é algo bíblico. A igreja sempre teve esse papel. Lá no Velho Testamento também existia esse papel. Em relação especificamente aos direitos humanos, por exemplo, o primeiro que entrou para defender alguém que foi injustiçado foi o próprio Deus, né? Uhum. Caim matou Abel, Deus já entrou ali na história para defendê-lo. Então, o próprio Deus fez e faz essa defesa. A Bíblia diz, no Salmo 68, verso 5, que ele é pai. Ele é o protetor dos órfãos, das viúvas, das camadas sociais mais vulneráveis. A gente vê Amós, o profeta de Deus, que tratou muito dessas questões sociais. No Novo Testamento, além de Jesus, a gente vê Tiago, que também tratou muito dessas questões. Então, a igreja tem que participar, não só no sentido intracorpus, pregando o evangelho dentro dos templos, nas escolas teológicas, escolas dominicais, nos discipulados, mas ela tem que participar também para fora, mostrando que ela quer a justiça social, ela quer a inclusão das pessoas, ela tem que dizer não ao desrespeito, a qualquer tipo de pessoa, de qualquer orientação. A igreja tem que ter esse papel. Agora, finalizando, a questão é, o papel da igreja nessa questão tem como parâmetro a Bíblia. Essa é a grande diferença. Porque alguns movimentos que tem por aí, eles têm como parâmetro a desconstrução da Bíblia. Uhum. A desconstrução da nossa sociedade judaica cristã. A desconstrução dos nossos valores
em nome dos direitos humanos. Aí é uma violação aos direitos humanos em nome dos direitos humanos. Quando a gente tem essa bandeira também, mas tendo como padrão a palavra de Deus, não tem como errar, porque Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2:11, porque Deus não faz acepção de pessoas. Jesus nunca fez. Jesus incluiu quem era discriminado na sua época, mulher. Chamou para o ministério dele, Lucas 8. As mulheres serviam a Jesus. Criança. Até os discípulos quiseram impedir, né? Não, Senhor, manda embora as crianças. Não, deixa vir a mim os pequeninos. Jesus incluiu os pobres. Jesus incluiu pessoas pecadoras, prostitutas. Jesus incluiu funcionários públicos, políticos da época que eram tidos como corruptos. Jesus incluiu também. Então, Jesus atendeu a todos, incluiu a todos. Agora, da mesma forma que Jesus fez isso, a igreja tem que fazer também. E ter esse papel da promoção da justiça social e da defesa dos direitos humanos. Boa. Pastor Emanuel, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Foi uma alegria recebê-lo, conhecê-lo. Deus abençoe, meu irmão. Eu que agradeço, a alegria é minha. Foi muito bacana recebê-lo aqui. Ó, os contatos do pastor Emanuel, da igreja também, nós vamos deixar à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá para você conhecer um pouquinho mais do ministério, do trabalho da igreja. E também tem o material que a gente mostrou no começo do programa. Chega por lá para você pegar as informações, tá bom? De novo, obrigado. Eu que agradeço, pelo estou à carinho. disposição. Pastor Ezequias, 3 minutinhos também por irmão, considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Zeca, obrigado. O tema, esses temas, né, a questão dos direitos humanos, essa questão da igreja no envolvimento dessas questões sociais, nós precisamos, num primeiro momento, refletir. Primeiro, a nossa missão. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ter sempre em mente que isso é transitório, mas enquanto transitório, assim como Jesus Cristo transitou por aqui, precisamos fazer algo nesse sentido. Nós precisamos focar o nosso olhar na Bíblia, como o pastor trouxe diversas referências, e eu sempre trago a ideia de que quando você tem um direito, todas as vezes que você estiver diante de um direito, você tem um dever por trás. Quando você está diante de uma lei, existe um princípio. E o princípio da lei que governa o mundo está em Deus. Se nós quisermos fazer um excelente papel, o bem, para todas essas questões, voltemos-nos para um princípio. Esse princípio é Deus. Assim como o pastor trouxe, Jesus Cristo é o modelo daquilo que nós precisamos fazer. Deixemos os nossos preconceitos de lado, nos voltemos para a Bíblia, preguemos o Evangelho, nos comportamos nessa forma de acolhimento e deixa que Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus faça todo o resto. A ideia é, ide, não vamos ficar de forma interna. Vamos sair, vamos para o meio do povo. É que lá eles estão precisando de nós, assim como o Zeca trouxe aqui em um determinado momento. Eles estão talvez sedentos daquilo que eles nunca tiveram e também precisam quebrar as barreiras do preconceito no que diz respeito ao Evangelho e talvez receber a cura para que as suas vidas sejam transformadas e que elas sejam melhores. Jesus Cristo, onde passou, causou bagunça? Causou. Aquela muvuca, quem é essa pessoa? Mas depois que ele passou, tudo mudou. É assim que nós precisamos focar a nossa caminhada. É isso que eu deixo para todos. Obrigado, pastor Ezequias, pelo carinho, pela atenção com o programa. Muito bacana e importante as reflexões e contribuições que o irmão trouxe também. Deus continue abençoando. Amém. Leve nosso abraço lá a toda a comunidade, tá bom? Nós vamos deixar os contatos do pastor Ezequias e da igreja também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? Deixa eu colocar aí na tela, antes de encerrar o programa, o resultado da nossa enquete. E a gente perguntou qual, né, na sua visão, é o papel da igreja nessa questão da justiça social. Olha, 49% responderam que a igreja deve ter um papel ativo, ou seja, se envolvendo de verdade com essas coisas. 11% falou que o foco é apenas em questões espirituais.
27% reforçaram a questão da conscientização, ou seja, que a igreja precisa trabalhar na conscientização do povo, e 13% não souberam ou não quiseram opinar sobre o tema. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, mas acho que ficou uma reflexão interessante aí da maioria realmente ansiar por uma igreja mais ativa nesses assuntos, né? Muito mais participativa, e a igreja de fato precisa ser essa comunidade terapêutica, esse oásis, essa fonte a jorrar, né? Vida, e não só vida para esse mundo, mas vida eterna também. Mas vai respingar nesse mundo, tá bom? Quero demais agradecer ao carinho, a participação de todo mundo que entrou lá no Instagram e votou. A construção do Vejam Só passa por você, meu irmão, minha irmã. Vai lá e participe sempre, tá certo? Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, sempre preparado com muito carinho, dedicação, e a nossa oração aqui é que o programa edifique e seja bênção na sua vida. Um forte abraço e até a próxima!